Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui rapidinho Cebolinha, 60 anos, o dono da Lua, né? Ele que quer ser o dono da rua aí, no lugar da Mônica, né? Está aqui nessa capa aqui sentado em um trono com a sua coroa, com um trono com C de Cebolinha, né? E com o coelhinho Sansão ali do lado dele, né? Esse é o sonho do Cebolinha, ser o dono da Lua. E essa capa belíssima, muito bonita essa capa aqui, né? Temos a lombada, aqui ó, Cebolinha, o dono da lua, tá? E temos aqui a contracapa também com uma bela arte. E vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro. Olha que guarda bonita, né? Muito bonita essa guarda. Cebolinha, o dono da lua. Aí temos uma apresentação aqui, né? Falando inclusive que algumas histórias aqui foi de um tempo em que as coisas não eram politicamente corretas, mas que era o normal na época lá dos quadrinhos e dos desenhos animados. Enfim, era uma época mais engraçada. Realmente, né? A gente ria mais com as histórias antigas do que as histórias novas. Mas enfim. E aí nós temos, né, todas essas histórias aqui, né, que o Cebolinha e o Cascão tendo um encontro aqui com um filhote de bicho-papão, né? E aí segue essas histórias realmente de épocas diferentes aqui do Cebolinha. A gente percebe pelo traço, né? Pelo traço que são de épocas realmente diferentes aqui. Algumas dessas histórias aqui, como por exemplo a história que vai aparecer aqui do Capitão Feio, né? Foi uma história que eu li realmente quando eu era criança. Né? Você vê que realmente houve uma mistura aqui de histórias antigas e mais recentes, comemorando aí esse espaço de 60 anos do personagem, né? Realmente esses personagens do Maurício de Souza acompanharam a vida de muita gente, né? De muitas pessoas começaram a ler quadrinho, tiveram seu primeiro contato não só com quadrinho, mas o seu primeiro contato com a leitura, né? Assim propriamente dita, de ficar querendo ler, de ficar se interessando por leitura, foram nos quadrinhos da Turma da Mônica. Muitos foram nos quadrinhos da Disney, né? Mas grande parte foram nos quadrinhos aqui da Turma da Mônica. Essa história aqui, por exemplo, do Cebolinha, que coloca esse tônico no capilar, né, que ele fica extremamente cabeludo, eu li também quando eu era criança. Eu lembro que eu fui na banca e o quadrinho que veio com essa história aí, né, que o Cebolinha usando um tônico capilar, né. Essa história que também eu me lembro perfeitamente que também foi também quando eu era criança, que eu li essa história aqui, ó, esse Reino do Bueiro, também foi na época que eu era criança. Você vê que realmente é um resgate de histórias antigas aí do Cebolinha, né, dos anos, pelo menos essas histórias aqui, eu li nos anos 80, né, quando eu era criança, lá nos anos 80. E realmente, assim, muito divertidas. As histórias antigas, realmente, elas são bastante divertidas, né? E a gente percebe isso tudo, essa diferença, porque quando vai chegando aqui no final, né, as últimas histórias, elas já não ficam tão divertidas, né? A conversa é outra, né? O tipo de relação entre eles muda, eles acabam não se atacando tanto, eles acabam não implicando tanto um com o outro. Então, a graça que tinha, né, realmente era essa, era ver eles implicando um com o outro, eles correndo atrás um do outro, eles falando coisas um contra o outro, e no final das contas eles eram sempre amigos ali, né, e era só realmente para nos divertir. Mas hoje, né, como existe uma frase aqui, realmente aqui, do Cascão, fala que hoje eles estão vivendo em um quadrinho politicamente correto, né? E aí esse politicamente correto muitas vezes acaba tirando um pouco daquela graça que tinha nos quadrinhos de antigamente, né? Mas é isso aí, são os novos tempos, né? Cabe a gente simplesmente concordar, né? Por mais que a gente tenha saudade desse tempo antigo, que a gente ria mais, né? A gente achava mais engraçado, mas a gente tem, né, que aceitar isso aí, até porque é o que está prevalecendo nos dias de hoje, não só nos quadrinhos, mas nos desenhos animados, nos programas de TV, enfim, em tudo agora, né, temos aí o politicamente correto, ou pelo menos a tentativa de ser politicamente correto. E aí é esse aqui o quadrinho do Cebolinha, 60 anos, né?
essa arte aqui, né? E abrangendo realmente quadrinhos antigos e quadrinhos, histórias antigas e histórias mais recentes do personagem. Que eu acho que vale muito a pena, eu acho muito legal, eu acho que é um passeio pela história do personagem aqui e a gente consegue ver essa mudança, né, de roteiro e de pensamento e de publicação ao longo desses 60 anos aqui envolvendo o personagem. Tá? No final nós temos esses extras aqui com algumas curiosidades sobre o Cebolinha, bem interessante também, né? Várias curiosidades, né, sobre ele. E aí chegamos ao final, né? Mais a guarda novamente, muito bonita. E assim encerra o quadrinho do Cebolinha 60 anos. Tá, pessoal? Então foi essa aí uma pequena amostra do Cebolinha 60 anos, dono da Lua. Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.